Muito bem, turma. Eu acredito que vocês estejam ansiosos para o nosso novo gênero textual, né? Conforme já estudado, o nosso gênero textual anterior, que foi sobre poemas, vocês viram como que poemas é uma coisa muito diversificada, que também pode ser uma arte. Então, uma coisa assim que não puxa muito da pessoa, né? Não exige tanto, mas também tem as suas particularidades. Talvez alguns alunos não tenham entendido exatamente a essência do poema que nós trabalhamos. Aí, nesse caso, vocês terão que, por conta própria, fazer buscas, tá? Porque, por ser um poema muito fácil, nós não vamos ficar debatendo, um poema não, um gênero textual muito fácil, nós não vamos ficar debatendo demais uma coisa que vocês podem procurar por si só. Tudo bem? Lembrando que todos têm as suas particularidades, tá? Poema bucólico, poema digital, né? Poema visual, poema concreto. Na verdade, o poema visual ele tá incluso nisso aí. O haikai, né? Então, assim, coisas fáceis, coisas assim simples, mas vocês têm que saber diferenciar porque são coisas que serão exigidas de vocês na prova e eu acredito que ninguém vai sair mal num conteúdo como esse, não é verdade? Tudo bem, agora o nosso conteúdo de agora é algo extremamente diferente. Eu tenho certeza que quando vocês estudaram sobre lendas, quando vocês estudaram sobre mitologia, vocês devem ter gostado muito, né? Agora, o nosso gênero textual será texto de divulgação científica, tá? Gente, divulgação científica, conforme o próprio nome já está dizendo, não é algo que sim, que se ouviu dizer, algo que se ouviu falar, né? Ah, mas pode ser que tenha passado de geração para geração algo científico? Sim, só que tem que ser algo cientificamente comprovado. Aí os alunos na série de vocês, na idade de vocês, talvez imaginem, meu Deus, e agora? Como que eu vou dizer que uma coisa é cientificamente comprovada? Eu ainda tenho maturidade para isso, eu não tenho. Não se preocupem. Dentro das normalidades é aquilo que vai estar assim na série de vocês, na idade de vocês, tá certo? Eu vou mostrar uma imagem para vocês, que é uma imagem muito, muito bonita, né? Vocês devem ter aí no livro de vocês, olha essa imagem. Não é linda essa imagem? Né? Mostrando coisas aí micro, coisas que nós não temos conhecimento, né? Eu particularmente não tenho conhecimento sobre essas coisas. E aí, o que que isso quer dizer? Quer dizer que vai ser, conforme o nome está dizendo, alguma coisa relacionada com a ciência. Esse gênero textual é gênero de divulgação científica e texto paradidático. Esfera de circulação jornalística e escolar, lógico, né? A reflexão sobre a língua, isso aqui vai ficar para outras coisas. Atividade interdisciplinar, consciência da natureza e tecnologia. Pessoal, nessa época que nós estamos vivendo agora, época de pandemia, qual uma das coisas que mais tem sido faladas? É ciência, medicina, né? Então, vacina. Então, está se unindo as duas coisas, ciência, o conhecimento científico, com o conhecimento tecnológico. Nós estamos vivendo em época que não tem como fazer isso separado, não é verdade? Agora, é interessante vocês notarem que muito do que nós temos hoje, tanto tecnológico como qualquer outra coisa, tudo veio dos primórdios, tudo veio do grosseiro, do bruto, né? Aí foi se transformando, foi crescendo, que chegou onde nós estamos hoje, está certo? Hoje não tem como fazer separado a ciência com a tecnologia. Se estava previsto que estava assim, é uma coisa que eu não posso garantir. Mas que tenha previsão de fazer separado, pelo menos por esses próximos 5 anos, 10 anos, 20 anos, provavelmente não. Pergunto para vocês, qual a coisa científica hoje que mais está se estudando? Quais os profissionais, as pessoas que exercem tipo de função que mais está sendo valorizado nesse momento de escala mundial? Os cientistas, voltado para
a saúde voltada para a ciência e os médicos, né? Os médicos, claro que deve ter aquele médico específico, aquele cientista específico, né? Aquela pessoa que mexe com a ciência da informação, da computação, da tecnologia específica também. Porque o mundo inteiro também não está parado assim só na vacina, porque o mundo não pode ficar focado só na vacina, porque o mundo tem que seguir em frente, a vida tem que continuar. Então, muitas coisas, né, estão voltadas para o descobrimento, já testes, testando em ratos, camundongos, macacos, coisa e tal. Isso é natural, isso é da ciência, testar em animais, fazer testagem em animais, né? Depois, de acordo com os, né? Aí os voluntários. Mas independentemente disso ou não, existe a ciência que é voltada para o espaço, né? Astros, planetas, né? Luzes, buracos negros. Não tem como escapar desse tipo de ciências. Para quem não sabe, essa ciência voltada lá para o espaço, né? Porque às vezes a pessoa pergunta assim, nossa, mas uma coisa tão longe, o mundo está precisando de comida, precisando de alimentação, o mundo está precisando de remédio, de vacina. Tem gente preocupada com o espaço, com o tamanho do Sol, com o tamanho dos planetas, se existe seres extraterrestres ou não. Ressaltando que às vezes a ciência, uma coisa que ajuda a outra, que ajuda a outra, que ajuda a outra, tá certo? Explica melhor que eu não estou entendendo, porque às vezes uma coisa que é estudada lá para o espaço, lá para um planeta, lá para não sei o que, de repente pode ser que tenha um efeito positivo em alguma planta aqui na Terra, em alguma lavoura, em algum medicamento, alguma coisa, tá? Então, as ciências, elas são diferentes e ao mesmo tempo elas são interligadas, tá? Então, existe essa questão, né? Que às vezes, nossa, mas o mundo está cheio de doença, está cheio de problemas e a gente preocupado com o espaço. É porque muitas vezes, é claro que eu não sei e nem vou explicar para vocês minúcias sobre esse assunto, que eu não tenho essa qualificação. Vocês podem pesquisar, talvez também vocês não entendam tanto, né? Porque é muita informação, mas assim, só para dar uma ideia para vocês, tá? E em relação ao texto científico, nós vamos descobrir quais são as palavras mais apropriadas para você saber. Quando nós vamos escrever um texto científico, aqui no caso aqui uma divulgação científica, tem que ter um texto, né? Por mais que seja uma coisa bem mínima, bem assim aparentemente insignificante, tem que ter as palavras próprias, por isso que não é assim tão fácil. Uma coisa e um pequeno resultado leva-se anos e anos e anos de pesquisa, né? Leva-se tempo para fazer, talvez, elaborar perguntas, para aquelas perguntas que tem realmente a ver, não é qualquer tipo de pergunta, talvez as pessoas certas, talvez o ambiente, talvez a genética, né? Então influencia muita coisa. Então, quando se fala de ciências, é algo muito, muito amplo. A ciência, gente, em si, ela é algo extraordinário. Só que existem diversos e diversos tipos de ciências, né? Que nós, às vezes, não temos essa noção. Eu, particularmente, não sei dizer quantas classificações de ciências que tem. Eu sei, assim, grosseiramente, a ciência do corpo humano, a ciência dos alimentos, a ciência da vegetação, a ciência do animal, a ciência da planta, a ciência... Eu sei, assim, só grosseiro e falando só grosseiramente. Por quê? Porque é uma coisa que leva-se tempo, né? Por isso que, dependendo do caso, mesmo que talvez nós não concordemos com certo tipo de coisa, igual, por exemplo, é bem possível que, assim como eu, talvez vocês também não concordem, vão fazer experiências com animais, que são muitos animais que morrem, muitos animais com deficientes, né? Muitos animais que sofrem. Querendo ou não, infelizmente é uma coisa que torna-se necessária, tipo aquela coisa assim, é um mal necessário, né? Porque vai fazendo experiência com um rato, com um camundongo, com um gato, com um cachorro, com um macaco, vai evoluindo, até chegar alguém aí, talvez, né, pessoas que se manifestem, né, que ofereçam o seu corpo, né, ou depois de morto, que tem gente que doa o corpo, ó, quando eu morrer vai ficar para fazer tal pesquisa, para ficar tal experiência. Ou experiência, né, de voluntários aí que arriscam, não, eu quero fazer o teste, eu quero servir de cobaia, não sei o que. Então é algo muito amplo que às vezes não nos cabe criticar,
né? Porque só quem vive aquilo ali, coisa e tal, é que sabe dizer o que acontece, né? Mas ainda assim, gente, nós temos um texto aqui muito interessante. Eu vou pedir que vocês leiam o texto. Nós não vamos fazer atividade que está aqui. A nossa atividade será uma atividade à parte, tá? Porque essa atividade aqui, talvez a professora de vocês aqui vai trabalhar com vocês. Está se falando aqui de um caso que pode gerar uma polêmica grande, né? Vocês terão que ler o texto, um texto bastante interessante chamado A Mensagem na Garrafa. Esse texto não é um texto, uma fábula, ele não é uma lenda, ele é um texto científico. E é um texto interessante. Eu, particularmente, vejo pontos negativos, não no texto em si, mas na ciência, né? Eu vejo pontos negativos, assim, no gasto, no tempo, mas isso na minha forma ignorante de entender sobre o assunto. Mas eu não estou dizendo que o texto não tem a sua validade. É isso que vocês terão que entender. Que nem tudo que vocês concordam quer dizer que aquilo ali não tem valor. Porque tem coisa que eu não concordo, mas eu sei que é para chegar até aquela conclusão, teve uma pesquisa, teve um gasto emocional, teve várias reuniões, teve equipes trabalhando em cima daquilo, de dia, de noite, né? Pesquisas e expectativas. A ciência, muitas vezes, ela é envolvida com uma possível coisa que ocorrerá no futuro, está certo? Então, dependendo da situação, tem coisa que hoje que nós achamos extremamente desnecessário, que nós achamos assim algo assim absurdo, que nós achamos que é um tempo perdido, que é um dinheiro perdido, a hora que pensar que não, até nós estaremos sendo beneficiados com isso. Porque algumas coisas nós precisamos de provas. Talvez nós não tenhamos condição de irmos a um laboratório, nós não tenhamos condições de ir num determinado lugar, subir lá num determinado lugar, ver um telescópio enorme para poder pesquisar. O que não tira o mérito da validade da questão até que se prove o contrário, tá bem? Eu não vou falar o que tem no texto, vocês vão ler o texto e depois nós vamos comentar. Nós teremos 2 etapas desse trabalho. Esse trabalho foi feito com outra turma, que foi um trabalho espetacularmente bom. Quem acredita, acredita, quem não acredita, não acredita, mas o trabalho em si foi muito bom. Foi um debate, nós vamos dividir a sala, tá? Só que antes disso vocês têm que ler o trabalho, tá certo? E que quando nós obtemos o conhecimento, nós passamos a respeitar, nós passamos a admirar, né? O trabalho, a iniciativa, tá certo? Igual, por exemplo, teve uma época que eu estava duvidando da existência dos dinossauros. Eu comecei a achar que era tipos demais, de dinossauros com características diferentes demais, com tamanhos enormes demais, né? Monstros demais para já terem existido aqui no planeta Terra. E eu fiquei um tempo sem acreditar na existência dos dinossauros. Com o passar do tempo, independente se eu estava interessada em aprender ou não, foram caindo algumas coisas assim, matérias na minha mão, eu fui fazendo algumas pesquisas, eu fui olhando, ainda hoje eu vejo, aí fui vendo vestígios, eu ainda não tive a oportunidade de ir em museus que tem esqueletos de dinossauros, mas eu já estou sabendo que tem muitos e muitos, né? Inclusive aqui no Brasil, que eu fiquei surpresa, que eu não sabia que existia vestígios de dinossauros aqui no Brasil. E aí eu fui vendo filmes, né, vendo documentários, inclusive no fundo do oceano ainda existem animais pré-históricos, né, animais que são descendentes lá, porque é imensa, a história é muito grande. Aí eu fui me conscientizando que não é possível que isso seja inventado, né, onde as pessoas iriam inventar tanto osso, onde as pessoas iriam inventar tanta carcaça, né? E aí aprendi a respeitar aquele trabalho
daquelas pessoas que fazem aquela varredura, né? Das pessoas que fazem aquela junção, que monta aquele esqueleto, aquela coisa toda. Aí eu comecei a me conscientizar que provavelmente, com certeza, os dinossauros existiram, porque eu acreditei, comecei a acreditar que os seres humanos, eles não têm essa capacidade. Não estou dizendo que os seres humanos não sejam muito inteligentes, mas para ter aquele acordo, aquela harmonia, para formar aquele tanto de museu, aquele tanto... Não, gente, é algo, sim, né, que tem que ter buscas, que tem que ter muita busca, que tem que ter muito interesse, que tem que ter muita paciência para ler, para pesquisar, para assistir. Tudo bem? Então eu acredito que tenha ficado claro. Nós não podemos passar o nosso trabalho para frente sem antes vocês lerem esse texto, tá? Fora esse texto que vocês vão ler, vocês ainda vão fazer uma pesquisa, tá, gente? Uma pesquisa que nós vamos debater quem é essa pessoa aqui. Quem não conhece, gente, passem a conhecer. Um homem super, super respeitável. O nome dele é Carl Sagan, tá? Então vocês vão fazer uma pesquisa por conta própria. Podem fazer as anotações de vocês, porque nós vamos descobrir quem é essa pessoa que eu passei a admirar, a respeitar de montão, como diz a juventude. Tudo bem? Estou aguardando vocês.